Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda, Caminho, Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. E a gente hoje vai falar um pouco sobre Ibejada, hoje 27 de setembro, dia de festa, dia tão aguardado por todos nós, dia de pegar doce, dia de alegria e principalmente dia da gente conectar, cultuar, agradecer a essas entidades, a esses seres tão amorosos, tão queridos, tão puros, que são as crianças de Umbanda. E falar de Ibejada, né? Da onde veio o nome, vem de Ibeji, que é o orixá africano, o orixá duplo, que toma conta, né? Cuida das crianças. Então a nossa Ibejada, as nossas crianças, vem daí. E são sincretizados com São Cosme e Damião, por isso hoje 27 de setembro. Porém também sincretizamos com outros, Martim Martiniano, Crispim Crispiniano, e a gente tem uma ligação com esses seres de forma tão profunda, tão querida, porque eles são aquilo que nos ganha, aquilo que nos conquista, que são as crianças. Então, por mais que a gente esteja com o coração endurecido, algo que não esteja legal na gente, diante de uma criança, a gente dá aquela derretida no coração. Então, eles vêm nessa roupagem fluídica de crianças, com aquela pureza, com aquela simplicidade, porém muito profundos, se a gente souber ouvir, souber entender, trazendo muito conhecimento para muitas vezes, né, desarmar a gente, porque precisamos. E na verdade esses seres são muito conhecedores, né? São médicos, são cientistas muitas vezes, são conhecedores de como lidar com as dificuldades humanas, com as nossas carências, e acabam ganhando muita gente nisso, porque ainda somos muito carentes dessa nossa infância, que a gente cresce e vai perdendo ao longo do tempo toda essa simplicidade, essa espontaneidade que eles nos trazem através dessa roupagem. Aproveitar a consulta, o convívio, e para os médiuns que sentem, que incorporam, que sentem, que dão passividade a esses seres, é uma oportunidade única da gente se conectar com algo muito mais puro em nós e que pode quebrar muitas barreiras, romper realmente nossas mais difíceis amarras, nossos grilhões aí. Então, esses seres com essa pureza conseguem trazer isso para nós, né? Eles viveram aí, pelo que se estuda, pelo que os pesquisadores buscam, e dentre esses pesquisadores a gente tem o padre Frei Antônio Pinheiro, que é lá da PUC de Minas Gerais. Ele estuda sobre isso e pelos fatos, pelo que foi encontrado, por relíquias lá em Roma que se encontrou também, que estão guardadas, que foram arquivadas coisas lá, eles teriam aí vivido no século III depois de Cristo, obviamente, porque eles foram cristãos e foram perseguidos por serem isso, né? Então eram gêmeos, são dois irmãos que viveram pro amor ao próximo, porque eram médicos, se dedicaram à medicina e não cobravam por isso, não cobravam. E eles faziam isso com puro amor. Já vinham de uma família muito cristã, os pais já tinham passado por sofrimento justamente por serem cristãos, então eles crescem nesse ambiente de amor ao Cristo e aos seus ensinamentos, e praticam o que mais Jesus espera de nós, que é a prática do amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Então eles não cobravam por isso. Então estão ligados aí aos doces, por darem doces, doces no sentido, coisas doces, adocicadas, porque a gente sabe que o doce, o açúcar mesmo, vem aí lá para o século VI, né, do jeito que a gente conhece, mas antes havia o doce que eram caramelizados, coisas com mel.
Então, provavelmente nesse sentido. O açúcar é uma substância que ativa serotonina no nosso corpo, que nos dá alegria, que nos dá felicidade. Então esse açúcar, né, esse doce que era dado a essas pessoas doentes, muitas vezes que não tinha mais remédio, porque era uma época muito antiga, não se tinha acesso a muita coisa, era algo que trazia um conforto, uma alegria, uma felicidade. Então hoje a gente comemora e muitas promessas são feitas a Cosme e Damião, dando doce para as crianças. E nesses saquinhos de doce, a gente percebe que ali tem muito do que nós precisamos para a nossa alegria, para a nossa fé, para a gente ter esperança. Criança traz muita esperança para a gente, é uma energia que quando a gente lida, traz esse porvir que pode ser melhor, que a gente acredita que é melhor. E quando a gente recebe o saquinho de Cosme e Damião e coloca um docinho na boca, lembrar disso, dessa fé, principalmente daquelas pessoas que doaram, porque quem doa normalmente em promessas, ou não porque gostam, por devoção, esse doce ele vem carregado de emanações, de energias, e a gente recebe essas energias. Então, quando a gente come um saquinho de Cosme e Damião, quando a gente recebe, aproveitemos isso para fazer nossos pedidos, para nos conectarmos com essa bondade, porque eles vêm carregados dessas emanações, dessa energia. A criança beijada dentro do terreiro, quando dá uma frutinha, dá um docinho, dá aquele guaraná misturado com bolo, às vezes a gente acha meio estranho, é a hora da gente receber aquilo e agradecer, e ali está o remédio, muitas vezes está o remédio. Então é na simplicidade, é na alegria que a gente vai perceber muita coisa, e é um caminho que eles encontram para chegarem até nós. Então aproveitemos essa energia, né? Esses dois irmãos, eles foram perseguidos, né, Cosme e Damião, por quê? Por serem cristãos, estavam ali naquela época no imperador Diocleciano e foram capturados, torturados e mortos, se tornando mártires por conta disso, por não negarem a sua fé. Tudo isso, essas datas são um pouco ainda contraditórias, se estuda em cima disso, por isso que eu falei o nome desse padre, desse frei, por conta dele já ser um pesquisador nessa área e eles saberem mais ou menos que foi nessa época que aconteceu por conta de fatos, né, de coisas que se encontraram e tal, de estudos que foi feito ali naquela região que hoje é a Síria. Então eles pesquisaram sobre isso. Então a gente entender essa história, entender como eles eram bondosos, como eles estavam ligados aos doentes, como eles levavam o consolo, a cura, a paz, e mais do que a cura do corpo, a cura da alma, porque além do remédio, além do doce, ou além do que era entregue ali, tinha muito mais da energia que eles ofertavam. Então, sejamos gratos a essas energias que hoje estão na nossa vida, que passaram por aqui e que continuam nos trazendo todo esse bem-estar e não nos deixando esquecer da criança que a gente é. Precisamos disso, porque a gente vai se engessando muito, vai vivendo muito esse mundo aqui e vai esquecendo essa coisa da simplicidade, de não ter vergonha, de brincar, muita coisa que a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, esses seres trazem muito disso pra gente, né? São seres muito, muito ligados ao Oxalá. Então por isso até essa nossa dificuldade de entendê-los, de tanta pureza, essa barreira que tem que ser rompida entre o céu e a terra para chegarem até nós. Isso é difícil, né? Isso não é fácil. E a gente também ter essa dificuldade de os entender, e muitas vezes só compreendemos dessa forma mais simples, que que bonitinho, é uma criança, tem essa energia da criança, e a gente começa a rir, achar graça, né, nas coisas que eles fazem, mas ali está sendo feito um trabalho que nem sonhamos, porque é assim que eles fazem. Então
o local da natureza, são os jardins mais comum, mas eles estão ligados aos orixás, a quem eles estão diretamente subordinados, ligados, né, a esses orixás. Então a gente tem as crianças das cachoeiras, dos mares, das pedreiras, de todos os locais que tem ali um trabalho relacionado ao orixá, e eles falam muito, eles fazem muita questão, a gente observa isso nas sessões, eles fazem muita questão de falar da mãe e do pai deles, como é a mãe e o pai deles, e vão contando aquilo, dão muita importância àquelas energias, ao peixinho, à água, à estrelinha, a areia, seja o que for, eles vão dando muita importância a isso, e aí a gente vai se conectando a energias grandiosas devagarinho, nesse caminho que só eles sabem fazer, só eles conquistam a gente para isso. Então, que possamos agradecer muito a Ibejada, agradecer muito as nossas crianças de Umbanda, que ao irmos ao terreiro de Umbanda, a gente possa aproveitar realmente esses momentos de felicidade, de alegria, de leveza e de, muitas vezes, de esquecimento de coisas tristes, pesadas, trazendo essa movimentação, essa expansão, porque eles são muito expansivos para a nossa vida. Então, que possamos aproveitar. Oni Ibejada, muita paz a todos, que Cosme e Damião possam estar nos abençoando, nos orientando com suas emanações, com a sua luz, e todas as crianças de Umbanda estejam também ao nosso lado, nos dando a mãozinha para a gente conseguir caminhar, que com elas é mais fácil. Até o próximo vídeo.